Programa TVK. Um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Stella Ayub Banqueteria. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença. Nós estamos hoje num programa especialíssimo, são 362 anos que Sorocaba comemora neste dia 15, e o programa da semana não poderia ser diferente, né? Com essa imagem bonita da cidade de Sorocaba, do gabinete do prefeito, diante de tantos problemas, tantas dificuldades, mas uma visão que atenua e que obviamente nos coloca numa posição de otimismo, de acreditar na nossa cidade, de saber que passamos fases mais difíceis, fases melhores, e que Sorocaba continua firme e forte. Eu gostaria de traçar um pouco dessa biografia desse estadista, né? Quer dizer, é injusto julgar, né, o prefeito Pannunzio, a figura do Pannunzio, por este momento difícil, diante de uma história de representação, de êxito, de força, né, do transporte coletivo remodelado há 30 anos atrás, quando prefeito, presidente da Comissão de Defesa e Relações Internacionais, quer dizer, líder da oposição no governo Lula, líder do PSDB, né? Quer dizer, é uma figura, são 74 anos, 73, estou envelhecendo por um ano, de um momento muito difícil, mas assim, eu acho que a gente tem muito a comemorar. Veja, todas as crises, elas trazem problemas muito grandes para quem tem responsabilidades, seja vamos dizer, no sustento da sua própria família, quando a crise atinge as pessoas, ou seja, na gestão de uma cidade, de um estado, do próprio país. A crise é realmente difícil, mas ao mesmo tempo, a crise nos ensina muita coisa. Aqui na prefeitura, com todas essas dificuldades, nós estamos aprendendo, duras penas, não é fácil não, mas estamos aprendendo que é possível fazer o mesmo que a gente fazia, gastando menos. Isto vai ser muito útil para as gestões futuras. A dificuldade nesse momento em que o cobertor é muito curto, como é que fica a sensação do senhor e cada secretário, gestor de cada área? É difícil, é um momento difícil, né? O momento é bastante difícil. Eu até tenho a compreensão que os secretários, principalmente das áreas FIM, que têm projetos e estabeleceram compromissos, inclusive, com os segmentos da sociedade que eles atendem, eles vêm com mais dificuldades tudo isso que a gente está passando. Agora, eu tenho uma responsabilidade, não é setorial. A minha responsabilidade é com o cidadão sorocabano, com a cidade de Sorocaba como um todo. A partir daí, sabendo que os recursos que eu tenho são insuficientes para atender o todo, eu tenho que definir prioridades. E as prioridades, inquestionavelmente, caminham para que possamos fazer aquilo que é absolutamente essencial. Não que as outras coisas não sejam importantes. Na verdade, o senhor não está nem. Não se trata mais nem prioridade de realização nova, mas quase que de um custeio de levar o dia a dia a uma situação possível, né? Hoje em dia, com o crescimento absurdo que nós tivemos nas despesas de saúde aqui na cidade de Sorocaba. Por quê? O governo federal está repassando menos do que devia e o governo do estado não assumiu responsabilidades, notadamente na área de atendimento de doenças mental, que é um dos signatários do TAC, a União, o Estado e o município. A União vem dando a parte dela, o município vem fazendo a parte dele e a parte do Estado. O Estado não pôs um tostão para nos ajudar nisso aí. É uma das grandes reclamações, inclusive é objeto de uma ação civil que eu entrei na Justiça contra o Estado de São Paulo. O que o senhor falaria do conjunto da obra, dessa figura? Aliás, quando a gente entrevista o senhor na rádio, a gente fala sobre os assuntos locais, mas a gente sente que o senhor fica muito confortável quando o senhor discute os temas nacionais, né? Esse tempo que o senhor teve em Brasília, com 4 mandatos de deputado federal, lhe deram uma dimensão, uma visão de Brasil, de homem público diferenciada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O
que o senhor destacaria ao longo de todo esse conjunto de obra? Porque a gente não pode julgar, obviamente, a obra por um mandato, por um ano, por uma crise, por uma dificuldade, né? Quer dizer, o que o senhor destacaria do conjunto dessa obra que o senhor desenvolveu ao longo de todos esses anos na política? Olha, veja, você está falando especificamente do tempo de parlamento, os 16 anos que eu fiquei em Brasília. Foi muito bom isso na minha formação. Eu sempre vi o Congresso Nacional como uma grande universidade, onde você escolhe que cadeiras você quer cursar, ou seja, que comissões você quer trabalhar. Você trabalha sem supervisão imediata, sem chefia, tá certo? Trabalha se quiser, se tiver vontade. Participa de acordo com a sua competência, sua capacidade e a sua determinação, né? E a cada 4 anos é submetido a uma prova. A prova é eliminatória. Se você ou é aprovado ou é reprovado. Tá certo? Eu tive satisfação de ver o meu mandato aprovado 4 vezes consecutivas pela população, particularmente aqui do sudoeste do estado de São Paulo. Tá certo? Isso aqui foi muito bom na questão de, primeiro, o Congresso me dá a percepção de que existe a minha verdade, se eu tenho um ponto de vista, tenho uma convicção ideológica, programática, existe a verdade do adversário, que não é falsa, mas é a verdade dele, que tem uma forma de entender, de enxergar diferente da minha, e existem os fatos como eles aconteceram de uma maneira fria, uma análise apenas objetiva, não subjetiva. É preciso entender claramente isso, para a gente ter, primeiro, a certeza. Nenhum de nós é dono da verdade. Tá certo? Agora deve lutar por aquilo que acredita. É isso que faz o senhor ser um prefeito que teve ao longo do seu mandato neste quadriênio. O senhor não, tendo maioria na Câmara Municipal de Sorocaba, o senhor não impediu que acontecessem CPIs aqui na Câmara de Sorocaba. Essa postura vem do parlamentar Panunzio, do respeito a essa independência de poderes? Absoluto respeito à independência entre os poderes, mais ainda, tenho a convicção de que o governo, e disse isso no meu discurso de posse aqui em Sorocaba como prefeito, o governo de uma cidade, ele não é exercido de forma independente pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito. O governo é uma somatória, cada um cumprindo a sua parte, mas é uma somatória, ou seja, o Executivo fazendo aquilo que lhe compete, constitucionalmente, legalmente, e o Legislativo fazendo o que lhe compete. Entre as competências do Legislativo, de maior evidência, talvez, seja o de fiscalizar os atos do Executivo. E a CPI é o instrumento mais forte que existe para a fiscalização dos atos do Executivo. Eu não tenho nada, absolutamente nada a esconder do meu governo. Então, toda vez que a Câmara entendeu que era necessário alguma CPI para avaliar alguma situação, não teve nenhuma objeção de nossa parte para que fosse instituída. Agora, importante é ressaltar, foram, acho que dezenas de CPIs instituídas. Nenhuma delas concluiu absolutamente nada que viesse, vamos dizer assim, atentar ou denegrir aquilo que foram os atos do meu governo. Muito bem, nós temos a participação nesse programa especial de semana de aniversário de Sorocaba, do prefeito Panunzio. Estamos aqui com essa vista incrível da cidade de Sorocaba, né? Aqui distante a gente não consegue enxergar a dimensão, né, do nível de detalhes, do nível de cuidado que um prefeito, que o chefe do executivo tem, a quantidade de detalhes da responsabilidade deste importante cargo, penoso cargo também na mesma proporção. Nós voltamos já dentro de instantes com o nosso TVK desta semana especial com o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, nessa semana de 362 anos da Manchester Paulista. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota.
Massaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. A gente tá fazendo aniversário e o grande presente é você. Promoção Taust Você, esta amizade vale ouro. São 200 mil reais divididos em 40 prêmios de 5 mil reais em certificados de barras de ouro. São muitas chances de ganhar. Participe, cadastre-se no nosso site e boa sorte. Uma amizade como esta vale ouro. Taust, há 25 anos fazendo toda a diferença. O TVK desta semana traz como convidado o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio. Eu queria falar um pouco, o estado de São Paulo, acho que no início do seu mandato nós tivemos uma forte crise hídrica, né? Então eu vou falar alguns assuntos bons, né, que a gente deve comemorar e deve lembrar, né? Sorocaba teve um caso de dengue, no ano seguinte reduziu a números insignificantes, né? Sorocaba teve um investimento, o senhor quando prefeito da primeira vez trocou as bombas, e agora o senhor trocou novamente, e as pessoas acham que o problema hídrico é só em Tupararanga, tem água, então é por isso que não temos crise hídrica. Eu queria que o senhor explicasse um pouco esse investimento. O senhor tinha compromisso na área de creches, o senhor superou aí o número existente anteriormente, quer dizer, foram quantas? 17, 19 creches? 22 já entregues 22. Até agora, ainda temos mais algumas para serem entregues até o final do ano. O senhor tem moradias numa quantidade expressivas entregues, o senhor tem a questão fundiária resolvida, a questão da propriedade de muitas pessoas, que são bons números para comemorar. O senhor não consegue realizar o BRT, mas ele está pronto, como realidade quase irreversível, quer dizer, quem entrar provavelmente seja contemplado com isso. O senhor sofreu os PACs, que foi assinar com o governador e com o presidente e não se tornaram realidade. O que o senhor falaria desses números de comemoração que eu estou lembrando aqui e se existem outras questões a serem colocadas? Vamos começar. Você falou inicialmente da questão da dengue. Nós sofremos por circunstâncias difíceis de avaliar. Nós tivemos aqui, no período de 2014 e 2015, um crescimento do número de casos que foram tratados como dengue assustador, dos mais altos em valor relativo, não em valor absoluto, teve cidades que teve mais do que a gente, mas passamos de 50 e tantos mil pacientes que foram tratados como se tivesse dengue, não importava se tivesse confirmado ou não, tinha os sintomas, nós tratamos. Isso 2014 e 2015. 2015 e 2016, esse número de 50 e tantos mil caiu para 300 e poucos casos agora, neste período. Isso mostrou que a reação do município e a compreensão da população, ajudando a eliminar esses focos de criadouros do Aedes aegypti, funcionou. Ou seja, me orgulho muito que isso tenha acontecido. A questão da crise hídrica afetou inúmeros municípios, inclusive a capital de São Paulo, que vivia-se na angústia do que iria acontecer se abrir a torneira e ia sair água ou não. Certo? A cidade vizinha de Itu acabou a água, nós vivemos isso de perto. Aqui em Sorocaba, 2013, 2014, nós investimos pesado na questão da ampliação, da reforma e ampliação da estação de tratamento do Cerrado, que recebe o nome do meu pai, Estação Panunzio, e nós aumentamos em 40% o volume de água tratada. Mas não basta aumentar o volume de água tratada, é preciso construir os anéis adutores. Foram construídos anéis adutores para norte, para a região norte, anel adutor para a região sul, para atender esse crescimento enorme também do Campolim. Foram construídas mais caixas d'água e, com isso, Sorocaba fez frente à crise hídrica, vamos dizer, sem passar pelas agruras que outros municípios passaram, tá certo? Pode continuar recebendo indústrias, empresas em função disso. Isso é muito importante. Nós aqui, nós só estamos recebendo ainda, com toda essa crise, nós recebemos empresas novas, investimentos ainda vieram, em menor escala, mas ainda vieram,
porque há essa garantia. Houve uma melhoria sensível do sistema viário, que foi fruto do trabalho do ex-prefeito Lippe, tá certo? Uma melhoria sensível do sistema viário. Nós conseguimos garantir o abastecimento de água, suprimento de energia elétrica, Sorocaba, tanto em alta, baixa e média tensão. Os ônibus, o senhor não conseguiu o BRT, mas o senhor criou acessibilidade em 100% para deficientes? 100% da frota é acessível, além do transporte especial para aqueles que não têm condições. Tem GPS também, né? De pegar ônibus. Tudo isso, os ônibus, toda a frota com GPS, hoje com programas que qualquer um tendo aí como é que chama? Smartphone, ele pode saber o horário que vai passar o ônibus de tal linha, a frequência desse ônibus, o próximo ônibus está demorando quantos minutos para chegar, em tudo isso Sorocaba avançou e avançou bastante. No BRT, nós não conseguimos, face inúmeras impugnações que tivemos, de gente querendo criar caso, alguns que participaram da licitação e não tiveram sucesso, outros que nem participando de licitação estavam, mas por razões políticas ou sentimentos outros, tentaram impugnar de todas as formas, foram atrasando todo o processo. Ele ainda pode ocorrer, o término da licitação, no final ainda deste governo ainda, mas as obras mesmo só vão realmente começar, eu acredito, para a próxima gestão. Mas o fato é que nós não ficamos parados. Nós demos sequência nas faixas exclusivas em determinado horário, mas faixas que são compartilhadas fora do horário de pico, e isso trouxe resultados muito sensíveis. Nós tivemos redução do tempo de viagem nas linhas norte-sul e leste-oeste da ordem de 25%, 26%. Isso é muito significativo. É muito significativo. Prefeito, na área de habitação, os números, o senhor tinha uma concepção e um número de 3, 4 mil residências e acabou entregando mais de 5. Na verdade, eu na campanha falava que nós procuraríamos pelo menos repetir o que havíamos feito na gestão passada. Júlio de Mesquita foi quase uma obra inteirinha do seu governo, não é? Foi inteirinha do meu governo. 3.506 casas foram feitas lá. E a previsão, como nós fizemos daquela vez, em torno de 5.300 moradias, era tentar repetir o feito. Pois posso garantir a você que nós vamos passar. Nós, assim que tivermos pronto, e está dependendo apenas do término da construção da estação de tratamento de esgoto dos dois conjuntos, Curi e Carandá, nós seguramente estaremos chegando entre 6.000 e pouco, quase 7.000 moradias novas em Sorocaba. Ainda esta semana, com a presença do governador do estado, nós estaremos entregando mais 400 e poucas moradias em um outro conjunto habitacional dentro da região urbana. Nós estamos vivendo um momento importante, né, na política local. Nós teremos agora a eleição para a Câmara de Vereadores, que as pessoas não dão a importância devida, né? E qual conselho que o senhor daria ao futuro prefeito de Sorocaba? É difícil alguém dar conselho. Tem conselho para dar? Dá conselho. Dá conselho. Alguém pode dizer, bom, ele vai dar conselho, por que ele não fez isso ou não fez aquilo? É muito difícil. O que eu apenas me permito, se você me der essa condição, claro, é dizer à população o seguinte: pensem muito, muito a respeito dos vereadores que vocês vão escolher. O cargo de vereador é importantíssimo. A competência de legislar de um vereador, ela, no que se refere ao dia a dia da vida do cidadão, ela é maior e mais, vamos dizer, impactante do que a de um deputado estadual. Ele tem muito mais competência de legislar do que um deputado estadual. E é, portanto, que a gente escolha quem melhor possa nos representar, dentro daqueles conceitos que nós temos, daqueles valores que nós temos, para que nós possamos ter uma Câmara Municipal realmente compatível e à altura da população de Sorocaba. Isso é muito importante. Não estou fazendo crítica aqui a ninguém da Câmara atual ou de legislaturas anteriores, mas é preciso que haja uma evolução constante. E é preciso que esse cargo de vereador seja valorizado. É dos mais importantes cargos na esfera legislativa do sistema brasileiro. Pergunto ao senhor, qual mensagem o senhor daria às pessoas que tiveram que sofrer as questões orçamentárias, os cortes, né? Existe uma chiadeira brutal na área de esporte, na área de cultura. O que o senhor daria para o entendimento desses setores da cidade nesse momento difícil que o senhor teve que tomar medidas impopulares? Veja,
para esses setores onde a prefeitura, costumeiramente, ela sempre patrocinava, bancava todas as atividades, ou quase todas as atividades, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é preciso, primeiro, a compreensão do momento que a gente está vivendo. Ou seja, a crise que derrubou esse país aqui, ela atingiu Sorocaba de cheio. E mais até do que outros municípios, porque os municípios industrializados foram mais atingidos do que os municípios com economia agroindustrial. Então é preciso a compreensão e é preciso que a gente não desanime, ou seja, busque outras formas de conseguir recursos. A iniciativa privada está aí, pode ajudar, cada um pode fazer um esforço também de sua parte adicional para que Sorocaba não perca as conquistas que foram conseguidas até agora. Nós tivemos uma evolução bastante boa no esporte nosso de competição. Ganhou os regionais, nesses quase 3 anos e pouco anos de governo, os 3 primeiros anos, nós evoluímos. E na área de cultura, gente, nós finalmente tivemos um plano de cultura aprovado pela Câmara Municipal. Hoje tem políticas públicas de cultura que são lei aqui em Sorocaba. Então é preciso que a gente não perca isso. A Secretaria de Cultura vem fazendo com muito pouco recurso, algo que jamais foi feito na história de Sorocaba. Eu coloco isso como mérito de toda a nossa equipe, tendo à frente a secretária Jaqueline, que realmente não mediu esforços. E, evidentemente, que eles se estressam quando alguma coisa que todo mundo queria ver acontecer, de repente se vê em dificuldades para acontecer, pelo menos da forma como foi previsto, há um estressamento. Mas é preciso a compreensão de que, se o poder público não pôde repassar recursos, seja para a instituição A, para a instituição B, ou para viabilizar aquele campeonato ou coisa desse tipo, é porque temos prioridades que são mais urgentes do que essa. Prioridades que podem significar vida ou morte para um cidadão. E aí eu não vou pensar 2 vezes. Prefeito, para a gente, nós estamos chegando no final dessa entrevista importante aqui, para a gente, com conteúdo histórico mesmo, no momento do aniversário da cidade de Sorocaba. O que lhe agrada e o que lhe frustra? Ou o que lhe agradou e o que lhe frustrou? O que me agradou, gente, é ter, por parte de cidadãos que me encontram às vezes, a compreensão das dificuldades que a gente está passando e uma palavra de estímulo para que a gente siga em frente. É o que me agradou muito, é o companheirismo que eu tenho aqui dos integrantes do meu governo, desde os secretários aos funcionários de uma maneira geral, que entenderam a situação. Veja, nós tivemos aqui cortes de horas extras e horas suplementares que habitualmente há dezenas de anos, especialmente na área de saúde, vinham sendo feitas. E tivemos que parar de fazer, porque o orçamento não suporta continuar pagando isso. Se eu continuasse pagando isso, eu não teria recurso para outras atividades essenciais. Quando eu falo essencial, não estou falando apenas de saúde. Eu estou falando desse combustível para ambulância, combustível para viatura. Combustível, ambulância, a questão da coleta do lixo, a questão da disposição final do lixo, a questão da limpeza da cidade, a questão do transporte coletivo, que é subsidiado também, e é um serviço público essencial, a questão das áreas sociais que a Prefeitura atende pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Tudo isso não pode parar. Então, a gente tem que dividir, vamos dizer assim, os poucos recursos que temos, de forma a viabilizar que essas que são absolutamente essenciais, que podem resultar realmente na questão de vida ou morte de uma pessoa, ou de uma atividade que seja importantíssima. Você não pode imaginar a cidade sem coleta de lixo. É impossível uma cidade desse porte ficar sem coleta de lixo. Então é preciso que as pessoas tenham essa compreensão. E eu encontrei muita compreensão por parte da população e por parte da minha equipe. Bom, isso já mostra então o outro lado, que é a frustração, que é essa incompreensão. O senhor o mandato está terminando, ainda o senhor tem aí 4, 5 meses aí talvez de uma caneta vermelha, com mais cortes, com algumas atitudes que não sejam tão agradáveis de serem tomadas, mas eu tenho certeza que o senhor não vai recuar e vai, se necessário for, tomar as medidas necessárias, independente da sua imagem ou construção de biografia. O que o senhor vai fazer depois aposenta, para com a política, dia 1º de janeiro, o que espera dia 1º de janeiro de 2017? O senhor já parou para pensar que o senhor desembarca, né, de repente o senhor está a 200 por hora e de repente
para repentinamente. Como é que é se adaptar a essa nova rotina, prefeito? Eu já passei por essa situação. Quando, em 92... Eu sei que o senhor não vai pôr pijama e fica parado. A gente não conseguiu fazer o sucessor em 92 e eu era professor na Faculdade de Tecnologia. O senhor não fez o Crespo naquela época, né? Era o meu sucessor. Era o seu candidato na época. Era o candidato naquela época. Mas quando não tendo feito sucessor, eu era professor da faculdade, eu tinha um período aí de férias acumuladas, essa coisa toda. Eu fiquei, vamos dizer assim, praticamente uns 3 meses. Assim, sabáticos. Vamos dizer, sabáticos assim. Confesso que no começo é bastante agradável. Você sabe, poxa vida, eu não tenho nada agendado, vou escolher o que eu vou fazer no dia de hoje. Não tem pressão. Mas a gente não aguenta muito tempo. Não. Logo a gente está procurando o que fazer. E graças a Deus eu tinha faculdade, logo estava dando minhas aulas, em contato direto com os alunos, essa coisa toda. Isso me estimulou a seguir em frente e 1 ano e meio depois já estava em campanha para deputado federal e que foi, graças a Deus, muito bem sucedida. Agora, efetivamente... O senhor não tem processo, o senhor pode ser candidato tranquilo, é um ficha limpa. O senhor pensa nisso lá para frente ou não? Veja, eu não estou com o pensamento de disputar eleições, mas como você mesmo disse, eu vou reafirmar, eu não estou deixando a política. Muito bem. Prefeito, foi um prazer, sucesso, que o senhor enfrente aí esse final com suavidade, porque essa suavidade representa também a tranquilidade da população de Sorocaba. Que o senhor tenha bons dias até o final da entrega desse governo. Parabéns aí pela coragem, né, de enfrentar esse mar cheio de tormentas que nós enfrentamos no Brasil nesse momento. Muito obrigado, Kiko. Eu fico extremamente honrado que você tenha essa deferência aqui conosco e dê essa oportunidade de que essa nossa conversa seja levada à população. Tenho certeza que esse alcance nós teremos, seja via ITV, seja via rádio, seja via jornal, nós teremos essa conversa ampliada para toda a população. O que eu espero, como eu disse a você, é o seguinte, que com o esfriar das tensões momentâneas, que as pessoas tenham a compreensão de que nunca foi objetivo deste governo, vamos dizer, causar frustrações. Pelo contrário, o nosso era atender em tudo, todas as demandas legítimas que houvesse. Mas não sendo possível, nós tivemos que fazer opção. E aí não nos furtamos nenhuma vez em assumir as nossas responsabilidades. Muito bem, essa foi a participação do prefeito Pannunzio, né? Parabéns, Sorocaba, pelos seus 362 anos. Já errei no programa, número é uma coisa complicada da gente estar gravando. Aliás, é uma cidade já idosa, né? 363, 362, não vou cortar não, fica com o erro. Parabéns, Sorocaba, sucesso para todos nós e vamos em frente. Um abraço e até o próximo programa. Programa TVK, um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Stella Ayub Banqueteria. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença.